Fala galera, tudo bom com vocês? Olha, já que a prova de Química do Enem é amanhã no domingo, vamos fazer hoje no sábado então um aulão de véspera específico para a prova de Química do Enem. Para tanto, eu selecionei 4 questões. 2 questões de Química Inorgânica e 2 questões de Química Orgânica, com os assuntos que mais caem. Mais do que o assunto, a questão vai ser um chamariz para a gente trabalhar esses conceitos que são amplamente cobrados no Enem. Quais são esses conceitos? De Química Orgânica, eu separei uma questãozinha para a gente revisar as funções orgânicas, e a outra questão de Química Orgânica eu separei para a gente ver a propriedade dos compostos orgânicos, ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade em água. De Química Inorgânica, eu separei uma questão sobre cálculo estequiométrico, envolvendo grau de pureza e rendimento, que é uma questão típica do Enem também, até uma questão típica envolvendo, na mesma questão, grau de rendimento e pureza, e uma questão de separação de misturas, para a gente trabalhar esses conteúdos que, se vocês revisarem e fizerem as provas do Enem anteriores, vão ver que esse assunto é bastante importante. Claro, o Enem prioriza também questões ambientais, questões energéticas, fontes renováveis de energia, questão de poluição, de meio ambiente, de resíduo, são questões bastante pertinentes para o vestibular, para a prova do Enem, desculpa. Tranquilo? Então, vamos lá, revisão de Química, aulão de véspera para o Enem. Vamos lá, galera, primeira questãozinha. Claro que a questão que cai no Enem não é dessa simplicidade, desse grau de simplicidade, tá? Ela é uma questão mais bem elaborada, mas a gente vai puxar o assunto de separação de misturas baseado nessa questão. Unicide, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, escolhendo em seguida a opção correspondente à numeração correta de cima para baixo. Quais são os principais métodos de separação de mistura para essas 5 misturas apresentadas? Mistura número 1, oxigênio e nitrogênio. A gente sabe que são 2 gases, cada um com seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição específico, já que ponto de fusão, ebulição e densidade são propriedades específicas da matéria. Cada um tem o seu, é específico, é seu próprio. Tá? Então, se eles são gases, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse gás e transformá-lo em líquido, até para poder armazená-lo mais facilmente e em maior quantidade. Então, como cada um vai ter o seu ponto de ebulição, ou o caminho contrário de condensação, de liquefação diferente, então eu começo a resfriar a mistura, vai ter um dos 2 gases que vai condensar, vai se liquefazer primeiro em relação ao outro. Então, para separar uma mistura homogênea com 2 gases, e a gente lembra que toda mistura gasosa sempre será homogênea, eu vou usar um processo denominado de liquefação. Nesse caso, pode ser liquefação até fracionada, mas então, para separar a mistura gasosa, liquefação. Segunda mistura, bem comum, óleo mais água. Óleo mais água, eu tenho uma substância apolar, que é o óleo, e eu tenho uma substância polarizada, polar, que é a água, e a gente sabe que os semelhantes é que se dissolvem entre si. Então, aqui eu tenho 2 líquidos imiscíveis, 2 líquidos que não se misturam. E aí o processo principal para a separação de 2 líquidos imiscíveis, está aqui na minha mão, ó, é usar um funil de decantação, tá vendo? Se eu colocasse aqui dentro desse funil água mais óleo, a água que é mais densa viria para o fundo do funil. Deixa eu fechar a torneirinha aqui, fechei a torneirinha. A água viria para o fundo, o óleo que é menos denso ficaria na parte superior. Então, os líquidos não se misturam, é uma mistura heterogênea, bifásica. E aí eu tenho então a substância, o líquido mais denso, ele sedimenta, ele por ação da gravidade é puxado para baixo, e o mais denso flutua em cima dele. Eu pego a minha torneirinha aqui e vou abrir, vai começar a escoar a água. Quando chegar no óleo, eu fecho a torneira e aí eu separei então os 2 líquidos que eram imiscíveis entre si. Então, separação de óleo mais água, o processo indicado é a decantação. Número 2. Água mais álcool.
Nesse caso está errado, né? Assim, botar álcool não é uma substância, álcool é uma função. Ele deve estar se referindo aqui especificamente ao álcool que a gente usa mais normalmente, que é o etanol. Então, água mais álcool mistura homogênea ou heterogênea? Ademir, eu lembro que álcool mais água é uma mistura homogênea. E a gente sabe que o processo mais usado para separação de misturas homogêneas é a destilação. Então, número 3, destilação, vai aqui em cima. Pergunto para vocês, é fácil ou é difícil separar a água do álcool? Lembra de uma mistura? Eu tenho dois tipos de misturas especiais. Tá? Eu tenho a mistura eutética e a mistura azeotrópica. A mistura eutética é aquela que tem ponto de fusão e intervalo de ebulição. Lembra no gráfico? Aqui, ó, o gráfico do estado físico. Então, aqui está a mistura, ela tem fusão constante e ebulição variável. A mistura azeotrópica é o contrário. Tá? Ela vai ter fusão variável e ebulição constante. Tá? Então, é difícil separar a água do álcool porque eles formam entre si uma mistura azeotrópica, que tem, então, um ponto de ebulição fixo. Tranquilo? Por isso que é mais difícil separar. Ferro e enxofre. Falou em ferro, já está me dando um indicativo de que alguma coisa magnética deve ser usada para separação, já que o enxofre não tem propriedades magnéticas. Então, separação magnética número 4. E, finalmente, o ar da poeira, partículas bem grandes, né, de poeira em suspensão no ar, tá? Eu vou filtrar para poder separar. Então, ficou 3, 5, 4, 2, 1. 3, 5, 4, 2, 1. Alternativa certa, letra D. Tranquilo? Cálculo estequiométrico. O Enem adora, as provas de química adoram o cálculo estequiométrico, né? Então, vamos lá, então. 12,25 gramas de ácido fosfórico. Ademir, quem é o ácido fosfórico? Ácido fosfórico é o H3PO4. Um ácido muito utilizado, tá? Na indústria alimentícia, é o ácido acidulante do refrigerante. Na odontologia, é o ácido que o dentista aplica no dente para desmineralizar o dente e permitir que o sistema adesivo grude no dente para fazer uma restauração. 12,25 gramas de ácido fosfórico com 80% de pureza. Já vamos fazer uma correção aqui. Ele está usando 12,25 gramas de ácido fosfórico. Mas ele falou que ele não é puro. Tem alguma outra substância junto com ele que não me interessa. Então, eu já vou retificar esse número. Eu vou fazer vezes 0,8. O que 0,8 é matematicamente? Ademir, 0,8 é 80%. Já para lembrar que eu não vou usar esse número aqui, 12,25, no meu cálculo estequiométrico. Eu usaria se essa substância, essa amostra fosse 100% pura, mas ela não é. Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40, vai 4. 2 vezes 8, 16, com 4 dá 20, vai 2. 2 vezes 8, 16, 18, vai 1. 8 vezes 1 mais 1, 9. 3 casas após a vírgula, 9,8 gramas. Então, a primeira atenção, ele falou em impureza, pessoal. Vocês não vão usar o número que foi fornecido no enunciado. Você está falando em impureza, você tem que retificar esse número. Você tem que tirar aquilo que é impuro, que não vai reagir. Então, eu não vou trabalhar com 12,25. Vou trabalhar com 9,8 gramas, que é 80% de 12,25. São totalmente neutralizados, então, neutralização total por hidróxido de sódio. Ah, fácil, Ademir. Hidróxido de sódio é NaOH. Numa reação que possui um rendimento de 90%. Então, eu vou fazer o cálculo e a resposta que eu achar, a resposta final será 90% desse número. Entender a diferença entre a pureza e o rendimento? A pureza você já ajeita um número antes de começar a resolver a regrinha de 3. No rendimento você faz a regra de 3 e no final ajeita a resposta. Então vamos lá, neutralização total. Você já está percebendo que aqui eu estou diante de um triácido
e uma monobase. Então, eu preciso agora acertar isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 do ácido aqui e vou jogar na frente da base, e esse 1 da base e vou jogar na frente do ácido. Então, eu tenho 1 mol de um triácido reagindo com 3 mols de uma monobase. Tranquilo? Qual vai ser o sal formado? Eu tenho 3Na, então eu vou escrever o que aqui agora? Na3. E eu tenho um PO4, vai escrever o que agora? Na3PO4, mais eu tenho aqui 1 vezes 3, eu tenho 3H+, e 3 vezes o O, eu tenho 3OH-, desculpa. 3H+, 3OH-, eu vou formar no final 3 mols de água. Pronto, eu tenho então aqui a reação de neutralização total do ácido fosfórico pelo hidróxido de sódio. Então, ele quer saber qual é a massa de sal obtida nessa reação. E ele está me dando a massa do ácido. Vamos lá, então. Ácido fosfórico. Hidrogênio, massa 1 vezes 3, 3. E fósforo, massa 31. Oxigênio, massa 16. 16 vezes 4, 64. 31 mais 3, 34. 34 com 64, 98 gramas. Esses 98 gramas de ácido fosfórico vão produzir quanto de fosfato de sódio? Vamos lá ver. Aqui eu tenho 1 mol, né? Então, o sódio tem massa 23. 23 vezes 3, 69, mais 31 do fósforo, mais 16 vezes 4, 64. Somando tudo, eu vou ter, então, 69 com 31 dá 100. Eu vou ter, então, 164 gramas. Para cada 98 gramas de ácido fosfórico, serão formados 164 gramas do sal fosfato de sódio. Se eu tenho 9,8 gramas, vai formar X. Aqui é que o aluno costuma colocar o erro, porque às vezes ele lê o enunciado e acaba colocando ali 12,25. Colocaria 12,25 se a reação rendesse 100%, desculpa, tivesse 100% de pureza, mas ela tem 80% de pureza, então eu descontei esse número disso ali. Você não vai fazer esse cálculo, né? 9,8 vezes 164 dividido por 98. Lei de Proust. O que o 9,8 é do 98? É 10%. Então, o X também será 10% do que eu estou tendo como base. Entendeu? As substâncias combinam-se entre si em proporções definidas de números inteiros. Tranquilo? Olha lá. A resposta é 16,4? Ah, Ademir, a resposta 16,4 é se a reação rendesse quanto? 100%. Mas ele me falou que essa reação ela rende 90%. Então, eu vou pegar esse 16,4 e vou multiplicar por 0,9. Lembra que eu falei? Quando é pureza, eu já multipliquei lá antes de fazer a regra de 3. Como é rendimento, eu estou multiplicando agora no final do exercício, para me dar a resposta final. 9 vezes 4, 36, vai 3. 54 com 3, 57, vai 5. 9 vezes 1, 9, mais 5, 14. Duas casas após a vírgula, 14,6, 14,76 gramas é a resposta correta. Tranquilinho? Então, esses são os dois temas básicos para vocês que eu acho importante de falar no vestibular do Enem de Química, especificamente de Química Inorgânica, que é cálculo estequiométrico e a anterior, que é separação de misturas. Vamos para as duas de orgânica? Não é uma questão, mas a gente vai revisar alguns conceitos importantes, né? Que funções vocês estão visualizando ali? Ah, Ademir, eu estou vendo aqui, ó. Eu estou vendo aqui C dupla O OH. C dupla O OH. Importantíssima. Que função eu tenho ali? Eu estou diante de um ácido carboxílico. Vamos para cá. Aqui embaixo eu tenho, então, o NH2. Ele está ligado nesse carbono, que é um carbono saturado.
Lembra que a gente costuma lembrar de maneira bem simplesinha. Se o N estiver preso no C dupla O, é amida. Se não tiver, vai ser uma amina. Então, esse grupamento aqui é característico de uma função orgânica chamada amina. Ô Ademir, e aqui eu tenho um grupo ácido. Tranquilo? Então, eu estou vendo um ácido carboxílico e uma amina. Cuida agora, né? O aluno costuma fazer assim, ó. Ele circula isso e depois ele circula isso, esses grupos funcionais, e marca, estou vendo outra amina e uma cetona. Cuidado com isso para não errar, tá? Isso tudo junto é um grupo funcional. Olha lá, isso tudo é um grupo funcional. O nitrogênio está ligado ao grupo carbonila, que é o grupo C dupla O. Quando o nitrogênio está preso no C dupla O, você então está aqui, ó, eu tenho o nitrogênio ligado ao grupo C dupla O, ligado ao grupo carbonila, eu estarei diante de uma amida. Tranquilo? E olha lá em cima, ó. Ele é muito, mas muito parecido com esse grupamento, tá vendo? Só que aqui eu tenho C dupla O, olha ali, ó, eu tenho C dupla O, OH, que é o ácido carboxílico. Naquele grupo lá de cima, você percebe que o H que estava aqui, ó, foi trocado por um radical orgânico. Então, eu tenho C dupla O, radical. Isso aqui é uma função que cai muito em química orgânica, chamada éster. Olha como que é um éter mesmo. Vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui o mesmo núcleo aromático. Agora eu vou colocar o oxigênio e vou colocar o CH3. Percebe que aqui eu tenho o oxigênio entre dois átomos de carbono. Isso aí é um éter. E se eu colocasse o OH aqui, galera? E se eu colocasse o OH ligado diretamente ao núcleo aromático? OH ligado diretamente ao núcleo aromático, eu estaria diante da função fenol. E se eu tivesse ligado o OH nesse outro carbono aqui? Que aqui ainda tem mais um hidrogênio para complementar. Então, eu teria aqui o OH ligado a um carbono que faz 4 ligações simples. Eu teria essa situação aqui, né? O OH ligado a um carbono que faz 4 ligações simples, eu estaria diante de um álcool. Esse carbono que faz 4 ligações simples é chamado de carbono saturado. E ele é híbrido sp3. Lembra? Então, esse carbono é o carbono saturado. Tá aqui, pessoal. Fiz aqui no cantinho aqui, ó. Que é o carbono híbrido sp3. Esses outros são todos carbonos insaturados, né? Olha lá, ó. Os que têm ligação dupla ou tripla são carbonos insaturados. Esse que tem uma dupla é o sp2, esse de cima era o sp3. E esses dois que têm duas duplas ou uma tripla são chamados híbridos sp. Fechou? Vamos para a última questãozinha, então? Que não é uma questão, a gente vai trabalhar o conceito, então, de propriedade dos compostos orgânicos. Olha primeiro para essa tabela aqui. É uma tabela que eu só tenho hidrocarboneto. O primeiro quem é? Metano. O segundo quem é? O etano. CH3, CH3. O terceiro é o propano. 1, 2, 3. O quarto é o butano. 1, 2, 3, 4. Depois eu tenho pentano. E no final eu tenho hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe que de cima para baixo a cadeia está o quê? Aumentando. E o que acontece com o ponto de ebulição? Menos 164, menos 88, menos 42, menos 1, 36, 68. Ou seja, lembrem, quanto maior for a cadeia carbônica, maior será o ponto de fusão e de ebulição. Entenderam? E já lembra que menor será a solubilidade em água. Vou fazer uma outra coisa aqui. CH3. CH3, CH2, OH. 2 álcoois.
o álcool isopropílico e o álcool etílico. Os dois têm uma hidroxila, tá? Os dois têm uma hidroxila, então são monoálcoois. Ó, são dois monoálcoois. Essa hidroxila está ligada num carbono secundário. Então, ele é um monoálcool secundário. Essa hidroxila está ligada num carbono primário. Então, é um monoálcool primário. Pergunto para vocês, qual dos dois tem maior ponto de ebulição? O etanol ou o propanol? Ademir, os dois têm um OH só. Então, quem tem a maior cadeia tem maior ponto de ebulição. Então, o propanol tem ponto de ebulição superior ao etanol. Qual dos dois é mais solúvel em água? Ademir, quem tem a maior cadeia é menos solúvel em água. Então, olha só. Então, eu vou ter esse que tem 3 carbonos e esse que tem 2 carbonos. Então, quem tem 3 carbonos vai ter o maior ponto de ebulição e a menor solubilidade em água. E na tabelinha do lado ali, olha só. Eu tenho o pentano, que é um hidrocarboneto, seguido do butanal, que é um aldeído, C, dupla O, H, ó, número 1 pentano, 2 butanal, 3 butanol e 4 propanóico. Então, número 1 é um hidrocarboneto, número 2 é um aldeído, número 3 é um álcool, carbono saturado, hidroxila. E o número 4 é um ácido carboxílico, C, dupla O, OH. Aqui eu tenho então as fórmulas moleculares deles. E o que quer dizer isso aqui? Massa molecular 72, 72, 74, 74. No da esquerda ali, as cadeias estavam ficando maiores. No da direita, as cadeias têm praticamente o mesmo tamanho, já que tem praticamente a mesma massa molar. Então, aqui a massa do metano, quanto que é? É 16. Um carbono e 4 hidrogênios. O do etano dá quanto? 12, 24, 24 mais 6, 30. Certo? Isso. Então, pode dizer que a massa molecular indica o tamanho da cadeia. Quanto maior é a massa, mais átomos eu tenho na estrutura de uma molécula. Então, percebe que aqui, ó, quando ele bota aqui a massa 72, 72, 74, 74, ele está me dizendo que essas moléculas orgânicas têm cadeias praticamente do mesmo tamanho. Então, não vai ser o tamanho da cadeia que vai interferir nessa variação no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Vamos relembrar um outro conceito muito importante em química e que cai muito no Enem. Forças intermoleculares. Os hidrocarbonetos são moléculas o quê? Apolares. Então, eles têm como interação entre as suas moléculas uma força chamada dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tranquilo? É a mais fraca da interação da força intermolecular. O 2, que é um aldeído, ela já é uma molécula polar. Ademir, então ela faz ligações de hidrogênios porque ela tem o H e ela tem o O. Opa! A molécula faz ligação de hidrogênio quando o H estiver preso diretamente no F, no O ou no N. Então essa molécula ela é polar, mas ela faz dipolo-dipolo ou dipolo permanente. A primeira fazia dipolo instantâneo di. DD, DP. Didi é dipolo instantâneo, dipolo induzido. DD, DP é dipolo-dipolo ou dipolo permanente. O buraco é um pouquinho mais embaixo. No 3 e no 4 eu já tenho o OH. Então eu já tenho no 3, tanto o 3 quanto o 4 também são moléculas polares, só que como o H está preso ao O, elas fazem ligação de hidrogênio, que das forças intermoleculares é a mais forte, é a que mais causa atração entre as moléculas no estado líquido e no estado sólido. Porém, a gente lembra que se eu pegar, vou fazer aqui do ladinho aqui, ó, um ácido C, dupla O, OH, e vou colocar um outro ácido do outro lado, C, dupla O, OH.
o H de um ácido atrai o O do outro. O H de um ácido atrai o OH do outro. Então a gente fala que os ácidos carboxílicos, eles fazem pontes de hidrogênio dímeras mais intensas. Então percebe, qual foi o fator resultante que fez com que o pentano fervesse a 36 graus, o butanal fervesse a 76 graus, o butanol a 118 e o ácido propanóico a 141, se eles têm mais ou menos o mesmo tamanho de cadeia carbônica. Quem fez variar o ponto de fusão e o ponto de ebulição foi a força intermolecular que existia entre essas moléculas no estado líquido. Eu estou falando de ponto de ebulição. Mais fraquinha de todas, aquela força que aparece em moléculas apolares, que não tem polo. Se criam instantaneamente polos momentâneos que induzem a vizinha a polarizar. Mas esse polo depois se desfaz. Ela não tem polo, ela é uma molécula polar. Aí eu tenho as moléculas polares. Eu tenho aquelas que fazem ligação de hidrogênio, que são as mais fortes. E se ela não fizer isso, ela cai na categoria de baixo, que é a categoria das moléculas polares que não fazem ligação de hidrogênio, então fazem interação do tipo dipolo, dipolo ou dipolo permanente. Galera, espero ter ajudado vocês. Essas são as minhas 4 dicas. Na verdade, teve mais, né? Para a prova do Enem, que acontece amanhã. Beijo no coração, façam com calma, tá? E que tenham paciência e discernimento para fazer o melhor que vocês puderem. Um grande abraço, boa sorte amanhã. Estamos juntos sempre, professor Ademir. Até o próximo encontro. Fui!